No trânsito, a sua escolha pode salvar uma vida. Por isso, hoje o F5 Podcast recebe autoridades que vivem essa realidade todos os dias. Vamos falar de Maio Amarelo, consciência, respeito e ação. Bora acelerar esse podcast de hoje? O F5 Podcast começa agora. Nós temos muitas pessoas, nós temos autoridades de todas as esferas. Primeiro nós vamos falar com ela, a chefe do 40º Ciretran de Primavera do Leste, a senhora Lenice Freitas Teixeira. E também logo em seguida nós vamos falar com o comandante do 14º Batalhão da PM, Tenente Coronel Cleiton de Moura Viana. Boa noite, senhora Lenice, e boa noite, Tenente Coronel Cleiton. Sejam muito bem-vindos e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Elaine. Para nós é um prazer estarmos falando deste assunto, trânsito, para toda a população que nos assiste nesse momento. Boa noite, Elaine. Boa noite aos telespectadores aí que acompanham esse podcast aí. Esperamos estar trazendo informações, conhecimento, um bate-papo a respeito do trânsito, bem como da sua importância e da importância de atenção e segurança neste. Senhora Lenice, qual foi o maior desafio da campanha Maio Amarelo deste ano em Primavera do Leste? Na verdade, nós já estamos há 10 anos nessa caminhada, trazendo essa campanha, conscientizando e tentando fazer com que as pessoas olhem para o tema como um tema atrativo. E a cada ano que passa, uma nova superação, novas ações são agregadas e novos parceiros. Se eu disser que não houve dificuldade, não, estou mentindo. Sempre há dificuldades, porque a gente amplia o nosso movimento, que é um movimento mundial, a cada ano que passa. E o nosso maior empecilho, vamos dizer assim, é trazer toda a população para ouvir, para discutir e para nos questionar também. É muito fácil você atribuir que o acidente aconteceu por culpa da falta de sinalização, ou adoramos culpar também gestão, né? Gestão do prefeito, gestão do governo, porque as vias estão escuras. Mas, na verdade, o movimento Maio Amarelo 2025, ele trouxe dados, traz que o maior responsável por acidentes é o ser humano. E assim como o maior responsável também para reduzir o número de acidentes também é o ser humano, né? Através de empatia, de respeito e de saber que sempre ao seu lado, atrás, à frente ou atrás, tem pessoas com vidas e com famílias que têm uma história, que aguarda essa pessoa de volta para casa. Todos saem de manhã com a expectativa de voltar para casa. Bom, Tenente Coronel Cleiton, o que mudou no trânsito da cidade após essas ações educativas? Elaine, eu tenho já um longo período que trabalho no município de Primavera do Leste. Sou policial militar há 25 anos, dos quais aí 15 anos foram trabalhando aqui no município de Primavera do Leste. E posso falar da época de 2003, 2004, como era o nosso trânsito, ele era caótico, né? Não só com relação à questão de sinalizações. Aqui em Primavera ainda nós tínhamos o semáforo, né? Em uma via que era ali na Avenida São João com a Avenida Porto Alegre, que era o único semáforo que nós tínhamos. E atendemos vários acidentes gravíssimos, com perda de vidas humanas, né? E verificamos que houve uma evolução dentro da questão da própria sinalização, né, do tráfego municipal, e tivemos aí a ascensão do Maio Amarelo, como a Lenice falou, 10 anos, ela foi a cabeça, né? Sempre foi a cabeça, até por ser também
a autoridade do trânsito dentro do nosso município aqui, ela é a representante da autoridade do trânsito, que é o Detran, no caso aqui a Ciretran, né, que é a responsável por assinar os nossos autos de infração de trânsito e determinar que aquilo ali passa a ser uma multa ou não, né? E a partir desses 10 anos nós tivemos sim um aumento no número de acidentes, mas também tivemos um aumento no número de pessoas, tanto quanto de veículos, né, veículos emplacados, fora os que não são emplacados, né, de populações flutuantes que giram em torno do nosso município e que prestam seus serviços aqui em Primavera do Leste. E esses 10 anos do Maio Amarelo, com certeza, ele trouxe resultados positivos, né, no controle, porque sem esse trabalho de conscientização, sem essa atuação firme da Ciretran, sem a atuação firme da Polícia Militar, sem a atuação firme da Coordenadoria Municipal de Trânsito, que desempenha um grande papel, da Polícia Judiciária Civil, né, dentro das suas ações aí, de investigações e inquéritos, isso aí gera um efeito positivo, né, nesse controle desses índices aí de acidente de trânsito aqui em Primavera do Leste. O senhor falou em infrações. A minha próxima pergunta é: quais infrações são mais comuns e que ainda preocupam vocês? Bom, se nós formos falar em infrações dentro do município, o número de infrações, eu colocaria já na questão da segurança, o cinto de segurança, que é um hábito da população de Primavera do Leste, não fazer uso, né, do cinto de segurança. Isso aí é comum agora no Maio Amarelo, que só podemos fazer, eu sou meio contrário a essa ideia, mas nós só fazemos blitz educativas, operações educativas, orientando a pessoa: você está sem cinto, você está dirigindo de chinelo, você está dirigindo com uma sandália que escorrega do seu pé, o capacete que você está utilizando tinha que estar com a jugular fechada, né, aquela travinha aqui embaixo. Você não poderia estar transportando seu filho menor de 7 anos de idade, né, no passageiro. Você está transportando 2 passageiros em um veículo que só cabe um passageiro. Então, assim, nós temos um rol de notificações, e quando se atua em cima dessas notificações, desses tipos de infração, por vezes a população ela fica revoltada, ela não gosta, até porque nós atingimos aí a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, né? Então eles se revoltam, mas como a Lenice disse, no trânsito nós temos que estar cuidando de quem está à frente, está atrás, está do lado, né? E aí nós, como autoridade de trânsito, temos que ter, nós temos a responsabilidade de fiscalizar e ir lá e falar: você está errado, o que você está fazendo está errado. E por muitas vezes essa orientação não funciona, aí você vai lá e faz a notificação. Eu me lembro em 2004, quando nós fizemos uma campanha muito forte para fazer valer o Código de Trânsito Brasileiro e o uso do cinto de segurança. Então, assim, tinha dias que nós fazíamos aí 150, 200 notificações de cinto de segurança, às vezes da mesma pessoa. E conseguimos por um período cumprir essa parte aí, mas deixou de fiscalizar, deixou de obedecer. Então, as infrações, elas são diversas. E quanto a celulares, tem bastante infrações contra... O celular, hoje, na verdade, devido à tecnologia, hoje é a questão do Bluetooth, né, a conexão ali no veículo, e a nossa legislação ela ainda se apega à questão do fone de ouvido, né, e do uso celular, que seria também aqui. Sim. Então, hoje as pessoas falam no telefone normalmente, porém, conduzindo o veículo. Mas afeta a atenção. Sim. Porque se você está tratando de um parente seu que está doente, você está dirigindo sentido ao hospital, ou indo para o seu serviço, mas está com alguma preocupação com seus filhos na creche, e ali você está falando no telefone, isso te rouba um pouco da sua atenção, né? Minimiza o seu cuidado
com o trânsito. Esse trânsito aí que serve para o ir e vir, para o transporte das crianças na escola, dos velhinhos ao conviver, né, dos trabalhadores ao seu serviço ou aos seus lares. Né? Então nós perdemos essa atenção. Pode falar. Só para concluir sobre as infrações, o município de Primavera do Leste ele está todo monitorado por câmeras. Tá? Eu percebi, inclusive. Então, tem já aí uma enxurrada, vou dizer esse vocabulário, para que as pessoas assustem quando ou verificar no seu aplicativo, que vai estar as multas lá, ou quando eles vão pagar o licenciamento ou IPVA para licenciar o veículo e se depara lá com várias multas. Foi a polícia militar, mas eles não me viram. Não, pessoal, nós já alertamos isso em outras campanhas, sim, coronel, sobre o monitoramento do município. Alertamos também sobre veículos de pessoa jurídica, que as multas elas são duplicadas e triplicadas. Então, temos também a questão das multas do teste toxicológico, que no vencimento você não precisa passar por uma blitz para ser autuado, ele é automático no sistema. Se o seu exame venceu no mês de fevereiro, nós já estamos em maio, a multa já está no seu CPF. Talvez não veja agora, mas o ano que vem, ou na renovação da CNH, a multa vai estar lá de 1.870. Então, são alertas que no mês de maio a gente não comete, não autua, mas a gente orienta, a gente educa, e é o tema, como eu voltei no começo falando do trânsito, que seria um tema bom para ser digerido todos os dias, é um tema que nós temos que estar discutindo diariamente. Eu gostaria que a senhora me falasse o tema desse ano. Então, éramos para termos falado justamente, né, sobre um tema acolhedor, que é a mobilidade humana e a responsabilidade humana. E quero falar que durante a campanha nós falamos do adesivo para quem tem crianças com autismo, para que os motoristas não buzinem, não façam barulho quando tiver o veículo identificado com este adesivo. Nós esgotamos porque durante a campanha muitos foram buscar e já chegou mais 500 adesivos. No aplicativo da carteira digital, você entra lá, condutor, mais embaixo está lá, cadastro, e tem lá pessoas idosas, pessoas com deficiência. Teve uma mãe que falou: Lenice, eu preciso de um adesivo para cadeirante, mas no seu aplicativo lá vai estar o cadeirante. Você preenche os dados no seu aplicativo, passa na Ciretran, que com o CPF do responsável a gente localiza e te dá o porte do seu adesivo, que você poderá também ter estacionamento exclusivo. Eu ia falar sobre embriaguez no volante. Tem tido muitas infrações? Nós costumamos aí realizar, na maioria das vezes, o teste com o etilômetro em situações de acidentes de trânsito. Né? Em Cuiabá, em outros municípios, verifica-se a presença da Operação Lei Seca, né? Que é uma operação muito ampla, que ela envolve desde a Ciretran, pegando o Ministério Público, pegando Polícia Judiciária Civil, pegando Polícia Militar e guardas municipais, né, do trânsito ali do município, onde essas blitz elas são monitoradas através de câmera ali, né, onde todas as pessoas elas são identificadas, não importa se é de uma classe média alta, classe média baixa, autoridade ou não, ela é responsabilizada. Aqui em Primavera do Leste nós realizamos operações similares a esse tipo aí, porém não com esse grupo tão grande de pessoas, porque até nós precisaríamos ter o GGI, né, em funcionamento, mas temos vários casos de condução de pessoas dirigindo aí sob influência, né, de bebida alcoólica ou substância psicoativa que pode gerar dependência, e muitas vezes esses se recusam a fazer o teste, né, do etilômetro, mas aí nós fazemos o policial ali que fez a abordagem, ele relata num documento chamado auto de constatação
que tem a mesma validade aí, né, para aí a autuação em flagrante delito, né, junto à Polícia Judiciária Civil. Senhora Lenice, como foi a integração entre as forças de segurança, escola e órgãos públicos nessas ações do Maio Amarelo? Começamos a Ciretran e o CFCs. Quando eu digo CFCs, são as autoescolas, os instrutores, um grupo bem reduzido. Essa campanha ela foi a cada ano, como eu disse no começo, crescendo, e hoje nós temos aí um aparato de integração. Coronel, eu posso te dizer com todas as letras que o município de Primavera, acredito que seja o que tenha maior integração entre as forças quando se diz campanha de conscientização. Há um relacionamento, respeito mútuo, uma reciprocidade e a responsabilidade de todos envolvidos na campanha. O Maio Amarelo hoje se tornou esse grande movimento porque cada um se propõe a uma ação e ele faz, ele executa, e todos estão ali para auxiliar. Se é uma campanha conjunta, então eu entro com essa atividade, você faz essa execução, e nós já temos essa linguagem dentro do grupo Trânsito Seguro, já sabemos até pontuar as despesas que vamos ter e quem vai nos auxiliar e nos socorrer. E muitas empresas nos procuram para falar, vocês estão precisando de algum recurso? Olha onde já chegamos. Então é uma integração bacana. E eu sempre falo que se nós salvarmos uma vida, já valeu todo o movimento. Mas os dados que já o SAMU vai trazer para vocês, de 2024 a 2025, houve já redução de 18 para 10 óbitos. Então nós já reduzimos aí bastante o índice de óbitos e lesões no trânsito. Só complementando, a campanha, eu costumo brincar junto ali aos meus companheiros que ela funciona que nem uma orquestra, esse Maio Amarelo. Nós temos nossa maestra, que é a Lenice, né? E os demais componentes ali que ela vai coordenando, né? E falando, não, você toca mais alto, você toca mais baixo, vamos entrar em harmonia, e aí nós conseguimos alcançar esses resultados, esses objetivos, como ela mesmo trouxe aí, já adiantando os dados do SAMU, da redução do óbito. Quando nós falamos no trânsito, quando reduzimos um óbito ou reduzimos um acidente de trânsito, nós reduzimos para os cofres públicos, né? É uma pessoa menos ocupando um leito na UTI de um hospital, é uma pessoa menos sendo atendida na UPA, dando vaga para outras pessoas que estejam com algum tipo de doença. Então, assim, o trânsito ele tem uma abrangência muito grande dentro da vida do ser humano. Sim. Bom, eu quero agradecer a vinda de vocês, muito obrigada, e tenho certeza que foi um sucesso esse Maio Amarelo com vocês. Nós que agradecemos, e no mês de setembro a gente vai encerrar, ficaram várias ações que não concluímos devido ao frio, né, Coronel? Então no mês de setembro, voltamos a maestra continua, a maestria na orquestra. Alguém sentiu frio na operação, mas primeiramente, fechando aqui os nossos trabalhos, parabenizar a Elaine, parabenizar aí a UF5, né, por estar realizando essa ação aqui, esse podcast, e dando oportunidade, dando voz a nós, da autoridade, que muitas vezes não conseguimos chegar onde o programa chega, né? Nos lares, no interior de escolas, nos tablets e celulares aí da nossa população. Mas pode ficar tranquilo que a gente volta a chamá-lo com outros temas. Muito obrigada, Elaine, muito obrigada pela oportunidade, e qualquer dúvida pode nos chamar, estaremos aqui para prestar todas as informações. E continuando falando sobre Maio Amarelo, vamos falar com o chefe da delegacia da PRF de Primavera do Leste, Márcio Júnior, e também com o delegado municipal, Eric Martins. Muito obrigado por atender ao nosso pedido e estar aqui para falar um pouco sobre Maio Amarelo, trânsito, né? Que a gente precisa conscientizar as pessoas, né, doutor e Márcio? O agradecimento é meu, e a gente que agradece a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre um tema tão importante como esse, né? Bom, eu começo com o Márcio Júnior. Durante o Maio Amarelo, quais os principais comportamentos de risco identificados nas rodovias federais da nossa região? As ações da PRF nas BRs, durante a campanha, conseguiram alcançar motoristas
de toda a cidade, de fora da região, todos os motoristas que passavam pela BR. Como foi feita esta abordagem educativa? Olha, durante o mês de maio, é um mês que a gente busca dar ênfase maior à questão da educação para o trânsito, né? A gente tem um trabalho preventivo, que é esse trabalho de conscientização, de palestras e abordagens educativas, juntamente com o trabalho realmente de fiscalização, né? Mas, em especial no mês de maio, por conta até do Maio Amarelo, nós procuramos mais dar ênfase na questão das palestras. Então, tivemos muitas palestras em escolas, nós tivemos a procura também de muitas empresas. As empresas nos procuram para que a gente possa passar ensinamentos e algumas questões de trânsito para os seus funcionários. E, em especial, nós tivemos um grande comando que foi realizado na entrada da cidade do CPN, que foi o Comando de Saúde, que é uma oportunidade em que nós, juntamente com os demais órgãos que trabalham com trânsito, Prefeitura Municipal e outros parceiros, nós trabalhamos a parte da saúde do caminhoneiro, né? A gente sabe que o nosso público, o maior público aqui na BR-070 são os caminhoneiros, né? A questão do transporte. Então, no mês de maio, a gente fez esse comando Comando de Saúde Preventivo, que tinha por objetivo prestar um apoio de saúde para os caminhoneiros. A gente sabe que toda vez que a gente busca levar um pouco mais de saúde para os caminhoneiros, é uma forma também da gente prevenir os acidentes, né? Muitas vezes o acidente é causado pela estafa do motorista, um sono que não é muito bom, a alimentação dele, às vezes o motorista tem um mal súbito. Então é uma oportunidade que a gente tem de levar um pouco mais de saúde para o caminhoneiro. Então, nesse mês de maio, além dos comandos de fiscalização normal que a gente faz, a gente procura dar um upgrade também na questão da fiscalização, mas também trazendo esse componente a mais, que é a questão do comando de saúde e as palestras, né? Quais foram os desafios durante o mês de Maio Amarelo? Nós estamos falando em Maio Amarelo, lógico que desafios vocês têm Sim. a todo momento, né? Mas assim, quais foram os desafios durante o trabalho, as ações do Maio Amarelo nas estradas federais, principalmente aqui em Primavera do Leste, e que também tenha marcado muito vocês? Olha, eu acho que muitas vezes o motorista tem um pouquinho de aversão à questão da abordagem, né? Muitas vezes a questão do policiamento e da fiscalização muitas vezes é vista com maus olhos pelo condutor. E na verdade não é bem assim, né? O papel da polícia na fiscalização é prevenir acidentes. Então a gente verifica a situação do veículo, a gente verifica a situação do próprio condutor, mas a finalidade de toda essa situação é realmente impedir, ou pelo menos amenizar a situação de um provável sinistro, né? Então, a gente, algumas vezes a gente encontra um pouco de resistência por parte do motorista, mas isso vem caindo, de tempos em tempos isso vem diminuindo bastante, porque a população vem entender, o motorista vem passando a entender melhor, está se conscientizando melhor do papel, não só da polícia, como o papel dela própria, né? Porque o trânsito não somos só nós que fazemos, né? O papel da fiscalização é só a ponta da linha, né? Então, cada um tem sua parte, e principalmente o condutor. E cada dia que passa, felizmente, esse trabalho de conscientização, que não só a PRF, como os demais órgãos de segurança pública e segurança viária vem fazendo, vem surtindo efeito, né? Desde a criança que a gente leva para o FETRAN, que é o Festival Estudantil de Teatro, a gente começa a cultivar essa ideia do trânsito seguro desde pequeno nas crianças, e isso vem se refletindo ao longo dos anos. Então, hoje a gente não tem mais tanta resistência. Então, a gente está conseguindo paulatinamente entrar na cabeça do condutor como uma forma de prevenção de acidente. Em questão de dados, o senhor acha que houve uma queda de acidentes de trânsito, principalmente nas BRs, como a gente tem perguntado, em relação ao Maio Amarelo de 2025 e Maio Amarelo os outros anos anteriores? Sim, com certeza. Tivemos uma redução significativa, sim. Tanto por conta das campanhas que vêm sendo feitas, também pelas obras de infraestruturas que vêm sendo implementadas em todo o estado. Mas tivemos, sim, uma redução significativa aí da acidentabilidade na BR. Bom, eu vou falar com o nosso delegado municipal, o Dr. Eric Martins. Bom, a pergunta agora que eu levo até o senhor é a visão do senhor, o que poderia ser feito de forma urgente para reduzir os acidentes nesse ponto crítico, principalmente envolvendo as motocicletas. Eu estou falando ali da BR-070,
que fica próximo a um posto de combustível e sempre tem acidentes. E, na sua opinião, o que poderia ser feito? Essa resposta ela não é uma resposta simples. Eu não vou ter como te apontar aqui uma única solução para poder resolver isso. Acho até que essa pergunta deveria ser dividida junto com os políticos da nossa cidade, porque existe todo um estudo para se fazer um contorno em relação à cidade, para tirar o movimento de carretas. Tem uns pedidos nossos para a gente poder fazer um controle maior através do projeto Lei Seca. Então, assim, não é uma única resposta que vá solucionar. De forma emergencial, acredito que o controle que a gente possa fazer através da Lei Seca, que já foi apresentado para a Câmara de Vereadores, já foi apresentado para o Executivo, possa surtir um efeito muito bom, até mesmo para controlar coisas como a embriaguez ao volante. Então, assim, já ajuda muito, mas essa resposta ela não é uma resposta simples que possa ser dita ou possa ser resolvida em alguns minutos, mas sim, aí eu acho que a senhora teria que fazer um novo programa, juntar todos os políticos. Esse tema é muito e conversar, porque aí demanda estrutura, demanda uma ação do legislativo para leis, demanda uma ação do executivo para tomar algumas atitudes. Então, assim, além da polícia estar junto, então eu acho que é uma resposta bem complexa para ser dada. Doutor, quanto tempo leva para concluir uma investigação de acidentes de trânsito com vítima fatal ou não? Depende muito. Por que acontece? Tem alguns casos que eles já estão ali patentes, tudo que precisa ser feito está ali no local, e esse caso ele demora 1 semana, 2, a depender da nossa polícia técnica, que ela ajuda bastante. A Politec ajuda nesses casos especificamente na produção de perícia, de laudos, para a gente poder instrumentalizar essa situação e enviar. Por quê? Porque é uma linha muito tênue entre o acidente, que não tem aí nenhum tipo de culpa ou dolo, e de fato o homicídio culposo ali no trânsito. Então, assim, para a gente poder definir o que aconteceu de fato e enviar para o judiciário para que essa pessoa que cometeu esse crime seja responsabilizado aí de forma segura e possa ter o efeito de dissuadir qualquer outra pessoa que queira fazer aquilo ali, nós precisamos levantar todos esses elementos informativos de uma forma ampla, para que o judiciário aponte esse erro, ele seja condenado e não tenha como ser desconstituído, de repente, uma eventual sentença. Então, assim, depende do caso, depende do fato. Tem fato, por um exemplo, que não foi possível ser feito o bafômetro naquele momento com o condutor. Por quê? Porque ele também estava machucado, teve que ser levado ao hospital. O que eu vou ter que ir atrás? Vou ter que ir atrás de câmeras onde ele estava, testemunham de pessoas que viram, ou seja, isso demanda mais tempo. Na realidade, quando ali no ato já tem os elementos informativos prontos e a gente vai poder juntar tudo isso e enviar ao judiciário de uma forma segura, é rápido. Agora, depende muito do caso. O senhor trouxe dados para nós, né? Eu trouxe dados, porque eu acho importante. No ano passado, eu tive instaurado entre uma verificação preliminar, porque eu ainda não tinha todos os elementos possíveis para instaurar um IP e inquérito policial de homicídio culposo, 24 no ano passado. Importante frisar também que existe uma cifra negra nesse ponto. Por quê? Muitas das vezes a pessoa está ali, sofreu um acidente, foi por imprudência, foi por imperícia de um outro condutor, só que ela está conversando. Não é raro isso acontecer. Ela está ali conversando, brincando, falando, achando que não foi nada, quebrei a perna. Isso não é registrado BO, não é nada, essa pessoa vai até o nosso sistema de saúde, ela é internada e às vezes o óbito dela não ocorre aqui na nossa cidade, vai ocorrer lá em Rondonópolis. Isso dificulta a nossa apuração do fato e muitas das vezes não é registrado e não está nesses números. Por isso eu chamo de cifra negra, porque não está aqui. Às vezes a pessoa morreu e foi de fato um homicídio culposo na condução do veículo, mas não está aqui registrado, justamente por isso. Não foi feito nem BO, não foi acionado polícia, não foi acionado nada, não ficou registrado e a pessoa nem sabia que tinha que fazer isso. Então tem alguns números que são importantes. No ano passado, por exemplo, nós instauramos 110 inquéritos de embriaguez ao volante. Aí a atuação importante da PRF, da PM, que faz o flagrante, leva até a gente para a gente poder
juntar todos os elementos informativos para a gente poder oferecer isso para o judiciário. Esse ano já foram 42. Então, assim, existe um pequeno decréscimo, o que já é uma vitória, porque a quantidade de veículos na nossa cidade só cresce. Ou seja, mesmo que a gente só mantivesse os mesmos números, já é um indicador positivo. Por quê? Porque tem mais pessoas nas ruas hoje do que ontem. Sim. Andando. Então é algo que já denota aqui uma efetivação do trabalho das forças de segurança na conscientização, como o Márcio disse, na repressão, porque a repressão também é importante na educação, para que essa pessoa pague e as pessoas que estão em volta vejam que ela pagou realmente por aquele crime que ela cometeu. Então, são números importantes que eu acho que demonstram que as forças de segurança estão trabalhando para conter essa situação, mas, como eu disse anteriormente, aquela outra pergunta que a senhora disse, é uma construção, como o Márcio disse, entre motoristas e o poder público como um todo, não só força de segurança. O trânsito não é feito só por motoristas, pedestres e forças de segurança. Tudo coopera para que o trânsito seja um trânsito de paz. Então, pelo que eu entendi, o conselho do senhor não importa a gravidade do acidente de trânsito, ele precisa ser feito a ocorrência, o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência precisa ser registrado para que a gente tome ciência, caso aconteça alguma situação que seja crime especificamente, seja instaurado o procedimento adequado. Caso não seja, pelo menos estatisticamente está lá, entendeu? O acidente, porque assim, como eu disse, é uma linha tênue entre o acidente e alguma outra coisa que seja um crime de trânsito. Em questão do Maio Amarelo, a Polícia Civil, ela fez alguma ação, alguma palestra, ela deu sobre o Maio Amarelo, o trânsito? Vocês fizeram algumas ações? No Maio Amarelo desse ano, por isso eu trouxe os números, por isso eu trouxe aqui os dados. No Maio Amarelo desse ano, a gente preferiu fazer um mutirão para acabar com todos aqueles inquéritos que a gente tem de embriaguez ao volante que estavam parados. A gente fez um mutirão interno para a gente poder cessar todos aqueles que estavam de 2022 para cá, que de alguma forma estavam parados. Não existe mais nenhum inquérito de 2022, não existe mais nenhum inquérito de 2023 e estão finalizando 2024. Para que todas essas pessoas que cometeram esse crime ou tiveram de alguma forma um desvio de conduta ali, possa ser responsabilizado e isso possa atingir a população como um todo. Márcio, falar em embriaguez ao volante, nas BRs, vamos falar aqui de Primavera e região, tem tido muitos casos, principalmente agora em 2025, em questão de 2024, ele tem abaixado os dados, tem aumentado, como que está? Olha, a questão da embriaguez do trânsito, na condução do veículo automotor, para a gente é meio sazonal. Ela se concentra mais próximo do final de semana, né? Quando há eventos na cidade, feriados. Então a gente tem uma rotina realmente de ter um número de infrações de trânsito na questão da embriaguez. Então o número flutua bastante, tá? Mas ele a gente não tem picos comparando anualmente, a gente não tem picos de muito aumento ou muita queda. É um número mais ou menos padrão, mas a gente sabe mais ou menos as épocas em que isso ocorre. São os grandes feriados, as vésperas de final de semana e as comemorações que a gente tem aqui na cidade. Só acrescentando o que o doutor falou aqui, além dessa mancha, o grande problema dessa mancha que o doutor citou é o seguinte: a gente tem muita questão dos motoristas que muitas vezes estão longe de uma fiscalização, seja a nossa, seja da PM, seja da própria Polícia Civil. Ele sofre o acidente e o que ele faz? Ele se evade do local, justamente porque ele sabe que pode estar ocorrendo uma incidência de crime. Então o que ele faz? Ele pega o carro, chama o motorista e busca o atendimento médico e esse acidente fica omitido. Então ele já omite essa comunicação do acidente para ele não se complicar criminalmente. Além dos crimes de trânsito que vão para a Polícia Civil, tem os outros menores, os crimes de menor potencial ofensivo, que ficou conosco lá. Hoje a gente elabora os TCOs dos pequenos crimes, né, os crimes com menor potencial lesivo, como por exemplo, dirigir sem possuir a habilitação
gerando risco, né, que muitas vezes o camarada não possui habilitação, na hora da fiscalização ele procura se evadir, então sai ultrapassando, então esse cara incide em um crime de menor potencial ofensivo. Aquele cidadão que está com a habilitação suspensa ou cassada, que dirige, também está cometendo um crime de menor potencial ofensivo, e até a própria lesão corporal culposa é um crime de menor potencial ofensivo, que muitas vezes não chega a Polícia Civil e fica com a gente lá, mas também vai acrescentar no número de crimes que ocorreu durante todo esse ano. Doutor, tem algo que o senhor queira enfatizar para a população que está vendo agora, assistindo o nosso podcast? Eu gostaria de enfatizar o seguinte, eu achei fenomenal o tema da campanha desse ano. De fato, a nossa vida atualmente ela está muito acelerada. Muito mesmo, e a nossa atenção está dividida o tempo todo em diversos lugares, em diversas situações. Às vezes a pessoa não é mais nem usar o celular, às vezes a pessoa está usando o celular, fazendo alguma outra coisa, dirigindo, tudo ao mesmo tempo. Se pudesse cozinhar ali, cozinhava junto. Então assim, vamos parar um pouco, né? Desacelerar. Quem é o responsável pelos nossos problemas hoje também é o responsável pela nossa solução. Então assim, se cada um conseguir enxergar o trânsito como um lugar que pode trazer risco, não só para ele, mas como para as outras pessoas, que deve ser um lugar, um espaço onde as pessoas devem cooperar e não ser uma disputa, a gente consegue um trânsito melhor. Então, assim, de fato, cada um botar a mão na consciência e sentir que aquilo ali, ele pertence àquilo, e as outras pessoas que estão ali para cooperar com ele e não disputar. Eu acho de extrema importância a gente poder dar uma desacelerada e perceber que aquele momento que você está no carro não vai influir na sua vida em nada. Se você parar para dirigir, apenas dirigir, aquilo não vai faltar no final do seu dia, não vai faltar no final do seu trabalho, e você teve uma vida mais segura naquele momento para todo mundo. Bom, eu quero agradecer a vinda de vocês e atender o nosso convite para falar sobre o Maio Amarelo, que acabou aí, mas segundo a Lenice, terá continuidade em setembro, né? Muito obrigada a vocês. A gente sabe que o fato de vocês terem que sair do trabalho de vocês, virem até aqui, é um pouco complicado. Mas eu quero agradecer e pode enfatizar. Posso aproveitar para dar um recado? Pode. Segunda-feira nós vamos estar iniciando aqui em Primavera do Leste o FETRAN, que é um festival de teatro para as crianças, né? E temos várias escolas em Primavera do Leste que vão apresentar seus espetáculos. Então a gente convida já todo mundo para fazer parte, é uma grande festa, já faz parte do calendário cultural da cidade. Então está iniciando segunda-feira, a presença das escolas municipais, algumas escolas do estado também, algumas escolas particulares. É um festival bem bacana e é um dos eventos que nós fazemos a conscientização dos menores, né, que são o nosso futuro. Então fica aqui aberto o convite para todo mundo. Gente, dando continuidade ao tema Maio Amarelo, nós trouxemos também eles, o comandante adjunto da 6ª Companhia Independente do Bombeiro Militar de Primavera do Leste, o capitão Cuiabano, e também do SAMU, o coordenador, senhor Jean Carlos Sampaio. Muito boa noite, muito obrigada por atender esse nosso pedido, né, a nossa solicitação, para poder estar aqui falando desse tema que é tão importante para o cidadão. Boa noite, com certeza, né? O tema do Maio Amarelo é de suma importância para a nossa sociedade, principalmente Primavera do Leste, uma cidade que está em grande crescimento, né? O aumento aí do trânsito, o aumento dos veículos, e é um tema que é necessário hoje aqui para a nossa região, né, Jean? Exato. Boa noite, a gente só agradece o espaço aí, né? Nosso capitão já disse tudo, é muito importante esse tema, a gente tentar aí, quanto mais conscientizar a nossa população, né? Aqui em Primavera, quais são os trechos ou as ruas que tem mais reincidência de acidente e também a BR-070? Quais são os trechos? Assim, os dados, quando a gente fala de SAMU, os dados que a gente tem é relacionado às vítimas que a gente atende, né? Então, assim, no local que a gente tem mais atendimento de vítimas na área urbana é na Avenida Porto Alegre e na Avenida Pampulha, que é aquela avenida lá do Buritis, né? Esses, dentro da área urbana, são os dois locais de maior incidências aí de acidente de trânsito com vítimas. E a BR-070, obviamente, né, por ser uma de grande extensão aí, né, que a gente atende 50 km sentido Campo Verde e 70 km sentido Barra do Garça,
é a localidade que a gente mais tem atendimentos de vítimas e vítimas graves, né, por ser uma BR. Até para a sociedade entender quanto a essas questões de atendimento, principalmente de acidentes, hoje o bombeiro e o SAMU, eles trabalham em parceria, né? Por meio de um termo de cooperação com a prefeitura. E isso é de suma importância, porque o atendimento junto do bombeiro, do médico, do enfermeiro, isso dá para a sociedade até mais respaldo, né, num atendimento melhor. Isso melhora ali o atendimento, além de outros números que a gente vem vendo aí de atendimentos na cidade, que vem crescendo muito. A gente tem percebido que acidentes envolvendo motocicletas parece que são maiores, né? Hoje, de uma maneira geral, né, contando com BRs e dentro da área urbana, 75% dos nossos atendimentos são envolvidos motocicletas. Se a gente for olhar só dentro da área urbana, né, quase 90% dos acidentes dentro da área urbana é um envolvimento de motocicleta. Para a senhora ter uma noção, a gente fez um levantamento, só no ano passado foi 929 atendimentos, né, quase 1.000 atendimentos em acidentes aí em geral, né, e desse valor a maior parte é com motocicleta. Maior parte se diz quanto o percentual? Mesma coisa que eu já disse, 75% ali vai ser nessa faixa. Porque geralmente o atendimento que acontece, o atendimento das ocorrências envolvendo acidente de trânsito, é o atendimento da ambulância do SAMU, né? E o SAMU junto com o Corpo de Bombeiros fazem, então é o mesmo valor ali da estatística. E o número maior é com gravidade ou são abarroamentos? Varia, né, Jean? Assim, a motocicleta por si só, geralmente, né, quando você tem um acidente de motocicleta, ela já é um pouco mais grave por ser uma motocicleta, né, como a gente diz, o para-brisa da motocicleta é a própria pessoa, né? Então, assim, geralmente os acidentes de motocicleta são acidentes que nos dão um pouco mais de atenção aí para a vítima. Na opinião de vocês, como a população pode ajudar, na prática, a reduzir acidentes e salvar vidas? Olha, o próprio tema do Maio Amarelo, né, como a gente estava conversando, desacelere, é de suma importância, porque as pessoas precisam ter um pouquinho mais de calma no trânsito, né? Eu acho que aquele afobamento de chegar mais rápido num lugar, tentar ultrapassar, muitas vezes sem respeitar ali as regras, né, de trânsito, isso atrapalha, né, a sociedade no geral. Então eu fico até essa dica para a sociedade, né? Vamos desacelerar, porque a gente precisa melhorar o nosso trânsito e o primeiro lugar está a vida, né? O senhor trouxe dados? Eu trouxe os dados gerais, né, para a senhora ter uma noção. Até o mês de junho agora, dia de hoje, já tivemos 333 ocorrências envolvendo acidentes de trânsito, né? Entre acidentes de carro, motocicleta, bicicleta. Atropelamentos tem bastante? Também tem. Eu não tenho dado certo só de atropelamentos, mas ele também entra dentro dessa estatística, principalmente de bicicleta, coisas simples muitas vezes, né? A pessoa está de bicicleta ali passando e acaba atropelando outra pessoa. Eu tenho alguns dados legais aqui, ó. Em relação a colisões. 70% dos nossos atendimentos são de colisões, isso aí envolvendo tudo, né? Motocicleta, carro, enfim. 23% são quedas de moto, então é só da moto mesmo. 4,40% é de atropelamentos, né? Que entra nesse dado que você solicitou. E 1,9% é de capotamento e tombamentos, isso geralmente dentro de BRs. Aí, né? Isso foi só esse ano? Isso, 2025? não, esses dados são de 2024. 2024. Esses dados são de 2024. E 2025 estamos como? 2025, esses dados que ele tem a gente 2024. já não tem, mas aqui os nossos foram gerais, né, igual eu falei. 2025. 25, até o dia de hoje, 333 ocorrências. Vítima fatal, quantos? Pelo sistema nosso lá, um apenas que foi. Mas Graças a assim, Deus. mas eu tenho até que ver, porque às vezes pode alguma informação, né? Em 2025 eu não tenho esse dado aqui de vítima até então, né? Até então a gente trabalha com dado anual, né? A gente fica muito preocupado em trabalhar com dados quebrados, porque muitas vezes as pessoas podem achar que está tendo uma redução ali e às vezes tem um mês de pico maior do que o outro. Então, assim, nossos dados eles são sempre anuais. No ano de 2024 a gente teve 8 óbitos. Você me falou sobre mês de pico. Qual é esse mês de pico? Junho, julho e agosto. São os meses de pico. Seria as férias? Quando começam as férias e retornam das Também, férias? né, no início das férias, no meio do ano ali, né? Para você ter uma noção, você está falando do mês, o mês de agosto para a gente no ano passado, foram 98 ocorrências, foi o topo, né, ali de ocorrências. Para ter uma noção, em janeiro são 51. Então, há um aumento aí significativo, né, nessas ocorrências.
desse período. Vocês têm algum alerta para a população sobre isso? Quer ressaltar mais alguma ação? E na verdade, quais foram as ações do Maio Amarelo que vocês realizaram? Nós fomos convidados, né, Jean, pela Lenice, do CDTran aqui de Primavera do Leste, para estar apoiando aí as ações. Nós fizemos algumas palestras também em escolas, referente tanto atendimento pré-hospitalar, atendimentos do Corpo de Bombeiros, para a sociedade ter ciência também do que acontece, né, nesse pós-acidente aí, que é o atendimento dessas vítimas, né. Acho que o recado que a gente passa, que é o mesmo que a Lenice sempre passa para a gente aí, que o mais importante é a vida, né, então é necessário que a gente tenha esse cuidado. Por isso que eu disse, no trânsito, a sua escolha pode salvar vidas. Com certeza, com certeza. Acho que é muito importante, né? Esse mês de maio inteiro aí a gente uniu força com todos os outros órgãos, né? Numa só voz aí de conscientização, né? E nós ali do SAMU e Corpo de Bombeiro, a gente, né, que lida diretamente com a vítima ali, né? Com o impacto que essa vítima tem pós um acidente, né? Seja ele físico, seja ele mental, seja ele financeiro, né? E a gente pôde demonstrar isso, né, bem legal no dia 25, né? Que a gente fez a nossa realística ali, né? Na Lagoa, onde a gente pôde demonstrar aí um acidente realístico. A gente fez uma ação ali demonstrando como é que a gente age para poder resgatar essa vítima dentro de um carro preso, né, a desencarceração ali, né, foi um trabalho em conjunto entre SAMU e Corpo de Bombeiros, e ali teve o envolvimento de todas as forças, né, demonstrou muito bem como é que, o quanto um acidente, né, ele atinge a nossa sociedade, atinge os nossos órgãos, o quanto um aparato a gente precisa para poder atender um acidente de trânsito, né. Isso onera muito, né, o Estado, o município, isso é muito importante frisar também, que muitas das vezes, na sua grande maioria das vezes, aquilo não precisaria estar acontecendo, né? Através aí, né, do cidadão, do condutor, do motociclista, do pedestre, do ciclista, ele ter a conscientização, né, de saber usar o trânsito da maneira correta, né? Cinto de segurança, capacete travado, falta de não ter atenção no trânsito, né? Então tudo isso são ações importantes do cidadão para que não aconteça coisas graves, não aconteça acidente e que não precise aí de todo esse amparato para o atendimento de uma vítima. Mas, voltando a esses dados, que agora eu me lembrei, mas muitos acidentes de trânsito não chamam o SAMU, né? Não chamam bombeiro, mas é um acidente de trânsito. Foi leve, sim, mas houve, muitas né? vezes, acidentes em que uma pessoa não tenha nenhum caso de ferimento, ela acaba não avisando, né? E resolve ali mesmo. Mas os números podem ser muito maiores acidentes de trânsito, né? Realmente, justamente. Então, assim, é um dado também até a gente ter uma noção depois, né, ver com a Lenice aí, porque às vezes ela tem essas informações, mas boa parte o pessoal acaba acionando também, né, porque sim, motocicleta é um problema muito grande. Mas muitos acidentes, né, de trânsito dentro da cidade, eles não entram dentro dessa estatística aqui porque não tem vítimas. Essas estatísticas aqui são todas envolvendo as vítimas daí. Isso mesmo. Bom, agradeço a vinda de vocês, muito obrigada e bom trabalho, belíssimo trabalho que vocês fazem, salvando vidas, né? Vocês são heróis para nós. Com certeza, grato pelo convite. Eu acho que a imprensa ela vem para somar esse esforço com a gente, né, para poder estar informando a sociedade da necessidade, né, desses cuidados. Então fica aqui a nossa gratidão pelo convite. Muito obrigado. Desculpa, muito obrigado aí pelo espaço, como eu disse no início, né? É sempre muito importante as informações chegar no cidadão, né? E a gente agradece aí pelo convite. Obrigada. Bom, esse 4º episódio foi muito bom, né? Com muita informação. E ó, eu fico por aqui e até a semana que vem. Tchau!